O aroma de mel e peixe assado ainda pairava no ar, misturando-se com o perfume desvanecendo das rosas brancas. Sarah, apertando o casaco, parou à porta. O jantar estava uma graça, Hank. Uma graça mesmo. Suas palavras foram um sussurro, mas cortaram o silêncio da cozinha como uma faca. Mas agora estou namorando. A porta da frente fechou com um clique, deixando-me no silêncio, os pratos intocados sobre a mesa e a fria realidade de sua confissão. Hank, um profissional de marketing, preparou a refeição favorita de Sarah: salmão com cobertura de mel, arroz selvagem e rosas brancas. Ele esperava que esse jantar meticulosamente planejado ajudasse a diminuir o crescente distanciamento entre eles. Sarah chegou, elegantemente vestida com um novo vestido preto com o cabelo e a maquiagem impecáveis. Ela checava o celular constantemente, mal dando atenção a Hank ou à refeição. O orgulho inicial de Hank pelo jantar vacilou quando Sarah o chamou de fofo. Ela anunciou que tinha planos de comemorar um contrato com amigos do trabalho. Hank questionou sua roupa formal para o que parecia ser um happy hour informal com colegas de trabalho. Sarah ficou na defensiva e desdenhosa, seu tom endurecendo visivelmente. Seu celular vibrou e um sorriso genuíno, ausente por meses, iluminou seu rosto. Hank reconheceu seus sinais reveladores: o hábito de morder os lábios e o brilho nos olhos. Ele perguntou sobre a mensagem, observando um breve lampejo de pânico na expressão de Sarah. A raiva substituiu o pânico e a discussão rapidamente se intensificou. Hank se sentiu tolo, percebendo que o esforço que havia investido agora fora em vão. Sarah pegou as chaves, decidida a não cancelar os planos que havia combinado. Enquanto se dirigia para a porta, Hank fez uma última pergunta: "Tem algo que você queira me contar?" Sarah se virou, o rosto frio e distante, e revelou a devastadora verdade. Suas palavras: "Estou namorando meu namorado agora", deixaram Hank completamente atônito. A frase "meu namorado" ecoou no silêncio repentino e opressivo. A noite de terça-feira chegou com a promessa de uma virada. Passei boa parte da tarde preparando tudo meticulosamente. Salmão com cobertura de mel, o prato favorito da Sarah, esfriava na bancada. Arroz selvagem perfumado com ervas cozinhava lentamente no vapor em uma panela. Um vaso de rosas brancas, frescas e viçosas, estava no centro da pequena mesa de jantar, seu perfume um contraponto suave aos aromas intensos que vinham da cozinha. Eu tinha 34 anos, era profissional de marketing e ainda acreditava em grandes gestos, mesmo os pequenos como esse. As coisas não estavam bem há meses, uma deriva lenta e insidiosa. Eu chamava isso de fase difícil, um termo usado quando as pessoas esperam que as coisas se resolvam sozinhas. Esta noite, pensei, poderia ser a noite em que começaríamos a consertá-la. O relógio na parede da cozinha marcava 6h45 quando a chave girou na fechadura. Sarah entrou, emoldurada pela luz do fim da tarde que se esvaía atrás dela. Usava um vestido preto novo, de seda, que brilhava sob as luzes embutidas, delineando suas curvas nos lugares certos. Seu cabelo estava preso, penteado de um jeito que eu não via há meses, e a maquiagem estava mais carregada que o habitual, realçando seus olhos. Meu sorriso orgulhoso, aquele que eu havia praticado em frente ao espelho enquanto arrumava as rosas, vacilou um pouco. Ela segurava o celular, o polegar já deslizando na tela, mal levantando os olhos enquanto tirava o casaco. "Ei", disse ela, com a voz um pouco ofegante, o olhar ainda fixo na tela. "Tem um cheiro bom. É o seu prato favorito", consegui dizer apontando para a mesa, onde as velas estavam acesas, lançando um brilho quente. "Salmão." Ela finalmente ergueu os olhos, percorrendo a mesa, as rosas, os pratos. Seus lábios se curvaram num sorriso, mas ele não chegou aos olhos. "Ah, Hank, que fofo!" Ela disse fofo, como se fosse algo que se diria sobre o desenho de uma criança, não sobre uma refeição elaborada. Então sua atenção voltou para o celular. "Olha, na verdade eu não posso ficar." Meu estômago se contraiu. "Não pode ficar? Pensei que íamos jantar." "Eu sei", disse ela com um gesto rápido e displicente da mão. "Mas surgiu um imprevisto. Uns amigos do trabalho. Conseguimos aquele cliente importante, sabe? Eles estão comemorando." Ela não olhou para mim, ainda absorta no que quer que estivesse piscando na tela. "Amigas do trabalho", repeti, as palavras soando sem graça. "Para um happy hour do trabalho, você está vestida assim?" Gesticulei vagamente para o vestido dela, o cabelo arrumado. Parecia um exagero para uma comemoração informal com colegas. Ela finalmente encontrou meu olhar, e sua expressão endureceu.
O que isso quer dizer? Sua voz, geralmente suave, agora tinha um tom cortante, desconhecido e áspero. Você está insinuando alguma coisa, Hank? Não, respondi, um pouco rápido demais. É que tudo isso aconteceu muito de repente, você não mencionou nada. Isto era de repente, retrucou ela, com o maxilar tenso. Eles acabaram de organizar tudo. O que você quer que eu faça? Recuse. É importante para a minha carreira. Nesse instante, o celular dela vibrou novamente, uma vibração curta e aguda. Ela olhou para baixo e um sorriso genuíno, um sorriso que eu não via direcionado a mim há meses, iluminou seu rosto. Seus olhos brilharam e ela mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso que eu conhecia muito bem. Era um dos seus sinais, uma clara demonstração de empolgação. Ou talvez algo mais. Meu estômago se contraiu num nó. Quem é esse? Perguntei com a voz saindo mais monótona do que eu pretendia. O pânico brilhou em seus olhos por uma fração de segundo, uma mudança rápida, quase imperceptível, antes que a raiva tomasse conta. Não é da sua conta, Hank! Ela disparou, elevando a voz. Por que você está agindo assim? Eu já disse. É trabalho. Certo, eu disse, a palavra carregada de sarcasmo que eu não pretendia usar. Me senti uma tola, parada ali, com a mesa cuidadosamente posta, o salmão esfriando, as rosas cheias de esperança. Tudo parecia estúpido e insignificante agora. Ela entrou na sala de estar, pegando as chaves na tigela perto da porta. Não vou cancelar meus planos, Hank, não por causa disso. Ela não especificou o que era isso, mas presumi que se referia ao jantar, à noite tranquila que eu havia planejado para nós. Enquanto ela estendia a mão para a maçaneta, ouvi minha própria voz soar quase como um apelo. Há algo que você queira me dizer, Sarah? Ela parou, com a mão no latão frio. Virou-se, o rosto uma máscara, distante e mais frio do que eu jamais vira. Seus olhos, geralmente tão calorosos, não demonstravam nenhuma emoção discernível. Então ela falou, a voz calma, completamente desprovida de sentimento. O jantar foi uma graça, Hank. Uma graça mesmo. Mas agora vou sair com meu namorado. A porta da frente fechou com um clique, o som seco e definitivo. Fiquei parada no silêncio da cozinha, as palavras meu namorado ecoando naquele espaço repentinamente vasto e vazio. Sua o quê? As palavras soaram estranhas na minha boca, pesadas e desajeitadas. Devo tê-las pronunciado com dificuldade, porque Sarah, ainda com a mão na maçaneta, soltou um suspiro baixo e impaciente. Ela não se virou completamente, apenas inclinou levemente a cabeça, seu perfil nítido na penumbra do corredor. Sua expressão era uma mistura de irritação e algo mais que eu não conseguia decifrar, talvez um lampejo de tédio. Meu namorado, Hank, ela repetiu com a voz monótona, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança lenta. Minha mente lutava para processar a informação. Namorado. A palavra pairava no ar, pesada e absurda. Éramos casados. Tínhamos uma casa, uma vida em comum, um cachorro. Um namorado? Consegui finalmente dizer, o choque inicial dando lugar a um nó frio e duro no meu peito. Você tem um namorado? Enquanto é casada comigo. Ela finalmente se virou. Nossos olhares se encontraram e não vi nenhum remorso ali, apenas uma resignação cansada. Por enquanto, disse ela, quase num sussurro, mas soou como uma pedra. Por enquanto, a frase ecoou, gelando-me até os ossos. Não era uma negação, mas uma confirmação de intenção. Falava de um futuro que ela já havia planejado, um que não me incluía. Por quanto tempo? A pergunta saiu mais incisiva do que eu esperava, um súbito acesso de curiosidade desesperada. Eu precisava do cronograma, das dimensões exatas dessa traição. Ela suspirou novamente, um som de pura exasperação, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Isso importa? Questionou, mas logo pareceu reconsiderar. 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Minha mente dava voltas. 3 meses de suas noites em claro, aqueles jantares com clientes que se estendiam até às 11 da noite. 3 meses das minhas tentativas desajeitadas de reaproximação, comprando flores, sugerindo viagens de fim de semana, perguntando se ela queria experimentar aquele restaurante novo. 3 meses de suas respostas distraídas, o celular sempre na mão, os olhos em outro lugar. Meus esforços, minhas esperanças, tudo construído sobre uma base de mentiras. Parecia uma piada cruel, encenada com a minha própria confiança ingênua. Qual o nome dele? Perguntei, as palavras escapando por entre uma garganta repentinamente apertada. O nome, percebi, tornaria tudo irrevogavelmente real.
Ela hesitou, com um leve brilho nos olhos, antes de endireitar os ombros. Chad Olson. Ele trabalha na minha empresa. Chad Olson. O nome era comum, banal, típico do meio-oeste americano. Mas o fato de ele trabalhar na empresa dela, de ter estado ali, bem debaixo do meu nariz, me deu um nó no estômago. Chad Olson, repeti, saboreando o nome, tentando me lembrar de onde o conhecia, embora soubesse que jamais o reconheceria. Não eram apenas as noites em claro agora, eram as manhãs bem cedo, as pausas para o café, os almoços compartilhados, os olhares casuais pelo escritório, todas as sutilezas da intimidade que se desenvolvem entre pessoas que passam o dia juntas. E o tempo todo eu estava em casa, confiando em tudo. Minha mente trabalhava a mil, juntando os fragmentos dos últimos 3 meses, as roupas novas, a matrícula repentina na academia, o interesse renovado pela aparência dela. Eu tinha ficado feliz por ela, pensei. Feliz por ela estar se reencontrando revigorada pela carreira. Eu tinha sido um tolo ingênuo e cego. Quantos anos ele tem? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber. 28, disse ela com a voz monótona. 28 anos. 6 anos mais novo que Sarah. Quase 10 anos mais novo que eu. Esse detalhe também me incomodava. Um homem mais jovem. Será que eu tinha envelhecido? Será que eu tinha me tornado chato? Ela deu um passo em direção à porta, claramente com a intenção de ir embora, de escapar daquele interrogatório. Mas eu me movi quase sem pensar, bloqueando seu caminho, sem tocá-la fisicamente, apenas entrando no espaço, preenchendo a passagem. Não, eu disse em voz baixa. Não, você não vai simplesmente sair. E a nossa vida? E esta casa? Meu braço se estendeu, abrangendo o lar silencioso, a vida que construímos ao longo de 7 anos. Ela olhou para mim então, olhou para mim de verdade, e sua expressão era vazia. E daí, Hank? Sua voz era desprovida de emoção. Você o ama? A pergunta soou como um suspiro desesperado em busca de ar. O silêncio dela era a resposta. Um silêncio longo e pesado que se estendia entre nós, preenchendo o pequeno corredor, sufocando-me. Ela não disse sim, mas também não disse não. A ausência de uma negação era mais condenatória do que qualquer confissão. Era a confirmação de algo profundo, algo irreversível. Uma dor aguda e lancinante me atravessou. Não era apenas a traição dos nossos votos de casamento, não era apenas o ato físico dela estar com outra pessoa. Era o peso esmagador da traição dela. Da minha confiança, de cada momento compartilhado, de cada confidência sussurrada, de cada entendimento silencioso que já tivemos. Foi uma traição ao nosso passado, fazendo tudo parecer uma mentira. Nós poderíamos tentar terapia, sugeri, as palavras um apelo cru e desesperado, agarrando-me ao último resquício de esperança por mais tênue que fosse. Nós poderíamos resolver isso, Sarah. Nós poderíamos conversar com alguém. Ela olhou para mim e um breve deboche escapou de seus lábios. É tarde demais para isso, Hank. Seus olhos estavam frios, distantes, já em outro lugar, com outra pessoa. Então ela simplesmente passou por mim, abriu a porta e saiu. O clique da fechadura ecoou na cozinha silenciosa, me deixando sozinho com o salmão intocado, agora frio sobre a mesa, as rosas brancas imóveis e belas, e meu mundo, completa e irremediavelmente destruído. Não foi apenas minha esposa que eu perdi. Foi a vida que eu pensava ter, o futuro em que eu acreditava, o próprio chão sob meus pés. Hank passa a noite atordoado, dormindo no sofá com o jantar intocado como um amargo monumento. Sarah volta tarde, deitando-se silenciosamente na cama, agindo como se nada tivesse acontecido. A manhã seguinte se desenrola em um silêncio surreal enquanto ela sai para o trabalho. Hank luta para se concentrar no trabalho, atormentado pela repetição da confissão dela. Ele liga para seu irmão mais velho, Earl, conhecido por sua franqueza e conselhos práticos. Earl, percebendo a profunda angústia de Hank, diz para ele ir até a fazenda da família. Hank faz a longa viagem, os campos de milho familiares contrastando fortemente com sua turbulência interior. Earl ouve pacientemente, oferecendo uísque e conselhos duros e diretos sobre contratar um advogado. Hank confessa um desejo ardente de vingança, querendo que Sarah e Chad enfrentem as consequências. Earl o adverte contra ações impulsivas, mas reconhece a fúria latente. Eles discutem os aspectos pragmáticos, divisão de bens, finanças e contas conjuntas. Hank sente um nascente senso de propósito, percebendo que precisa passar do desespero à ação decisiva.
Ele começa a reunir meticulosamente documentos financeiros, extratos e e-mails. A casa, antes um lar acolhedor, agora parece um tenso campo de batalha. A noite seguinte, a confissão de Sarah passou num torpor. Fiquei no sofá, enrolada num cobertor que não me aquecia em nada contra o frio que se instalava nos meus ossos. A mesa de jantar, a poucos metros de distância, permanecia intocada. O salmão frio com arroz selvagem, um monumento amargo a um jantar que nunca aconteceu. As rosas brancas, outrora um símbolo de esperança, agora apenas zombavam de mim do vaso. Não dormi, não de verdade. Apenas oscilava entre o sono e a vigília, o silêncio da casa amplificando a repetição caótica das suas palavras. Meu namorado. Em algum momento da madrugada, ouvi o clique fraco da porta da frente. Sarah. Ouvi seus passos suaves no tapete, o farfalhar das roupas, o rangido discreto da porta do quarto quando ela entrou. Ela não veio ver como eu estava, não disse uma palavra. Simplesmente foi para a cama como se tivesse chegado de uma noite qualquer, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse destruído meu mundo poucas horas antes. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. A manhã seguinte foi igualmente surreal. Ouvia a movimentar-se, o chuveiro a funcionar, o tilintar de uma chávena de café. Fiquei deitada imóvel no sofá, fingindo dormir, incapaz de a encarar. Ela saiu para o trabalho como de costume, o som do carro a sair da garagem sendo o único indício de que ela estivera ali. A casa voltou a mergulhar num silêncio anormal, agora tingido por um vazio oco. Tentei trabalhar, sentada no meu escritório em casa, mas as palavras não paravam de se repetir, como um disco riscado na minha cabeça. Chad Olson, 28 anos, meu namorado. Cada e-mail, cada planilha, cada ideia de campanha de marketing parecia inútil, sem sentido. Meu olhar não parava de se voltar para as fotos emolduradas na minha mesa. Sarah e eu no lago. Sarah e eu no dia do nosso casamento, sorrindo, alheios a tudo. Era tudo mentira, ou pelo menos um passado irremediavelmente manchado. Por volta do meio da manhã, eu não aguentava mais. Precisava conversar com alguém, alguém que não tentasse amenizar a situação. Liguei para meu irmão mais velho, Earl. Ele era direto, um fazendeiro que ainda morava nas terras da família perto de Sterling, a 2 horas a oeste. Ele não tinha papas na língua, que era exatamente o que eu precisava. Hank! Sua voz estava rouca, como a de quem passou anos ao ar livre. Você está com uma voz horrível. Sim, consegui dizer com as palavras presas na garganta. Contei-lhe brevemente, de forma clínica, o que tinha acontecido. Sem drama, apenas os fatos. Sarah, namorado. Chad Olson. Um longo silêncio se estendeu entre nós, pontuado pelos sons fracos de sua fazenda, talvez um trator ou o latido de um cachorro. Tudo bem, disse ele finalmente com a voz monótona. Entre no seu carro. Dirija até aqui. Conversaremos. A viagem pareceu interminável. 2 horas de estrada aberta, os familiares campos de milho estendendo-se de ambos os lados, suas fileiras verdes ordenadas com perfeição, alheias ao caos na minha cabeça. A paisagem plana e vasta contrastava fortemente com o espaço apertado e sufocante da minha dor. Cada quilômetro me levava mais longe da cidade, mais longe de Sarah, mas não da dor. Earl me recebeu na varanda, um homem alto e robusto com rugas profundas ao redor dos olhos, marcas de anos sob o sol. Ele não ofereceu compaixão, apenas um aceno de cabeça e um gesto em direção à poltrona de couro gasta em sua sala de estar. Serviu-nos um copo de um líquido âmbar, uísque, o bom. Ele ouviu pacientemente, enquanto eu relatava toda a história confusa, o jantar agradável, a confissão fria, a idade desse tal de Chad Olson. Quando terminei, o silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelo crepitar do gelo em nossos copos. Você precisa contratar um advogado, Hank, disse Earl com a voz firme e inabalável. Amanhã mesmo. Contrate alguém bom. Isso não vai acabar bem. Quero que eles paguem, Earl, confessei, as palavras um sussurro rouco e venenoso. Quero que ela pague por isso. Que ele pague. O desejo de vingança era um gosto amargo e intenso na minha boca, um contraponto à dor profunda. Earl tomou um gole lento de seu uísque. Vingança é uma missão impossível, filho. Só piora as coisas. Mas eu entendo. Você está magoado, está furioso. Não faça nenhuma besteira, mas você precisa se proteger. Seus bens, seu dinheiro. Ele expôs os detalhes práticos, os fatos frios e duros da situação. A casa, os carros, as contas conjuntas, os fundos de aposentadoria.
todos os emaranhados de uma vida compartilhada que agora precisavam ser desfeitos. Enquanto ele falava, uma faísca de algo novo se acendeu dentro de mim. Não esperança, ainda não, mas propósito. Uma pequena e fria faísca de determinação. O desespero estava me sufocando. A ação, mesmo a ação sombria de proteger meus bens, parecia um próximo passo necessário. Saí da fazenda de Earl com uma nova tarefa. De volta para casa, sob o manto da noite, comecei a reunir tudo: extratos financeiros, e-mails antigos, escrituras de imóveis, dados bancários. Cada documento que eu conseguia encontrar silenciosamente, meticulosamente. A casa, antes um santuário, agora parecia um campo de batalha, e eu estava me armando para uma luta que nunca desejei. Com a ajuda de Earl, Hank começa a investigar os padrões de comportamento recentes de Sarah. Ele revisa meticulosamente os extratos do cartão de crédito compartilhado, descobrindo compras de luxo suspeitas. As antigas viagens a trabalho e reuniões até tarde de Sarah agora fazem todo o sentido, com uma clareza arrepiante. Hank confronta Sarah, não com raiva, mas com uma apresentação calma de evidências factuais. Sarah inicialmente nega, depois desconversa e, por fim, admite alguns gastos com Chad. A descoberta de um retiro de fim de semana compartilhado intensifica a dor e a determinação de Hank. Como medida desesperada, Hank recorre à instalação de um software de monitoramento no laptop de trabalho de Sarah. Ele descobre e-mails e mensagens incriminatórias entre Sarah e Chad, detalhando o relacionamento deles. Hank sente um profundo mal-estar, mas também uma sensação de empoderamento diante das evidências inegáveis. Ele marca uma consulta com um advogado especializado em casos de infidelidade. O advogado descreve estratégias para um divórcio litigioso e para garantir os bens de Hank. Hank começa a transferir sua parte da poupança conjunta para uma nova conta separada. Ele troca as fechaduras da casa, entregando uma nova chave a Sarah, sem dizer uma palavra. Um conflito silencioso e calculado teve início oficialmente, cada movimento uma defesa estratégica. Com o conselho duro de Earl ecoando na minha cabeça, comecei a investigar, não de forma aleatória, mas com uma precisão fria e metódica. Analisei extratos antigos, registros bancários e faturas de cartão de crédito, concentrando-me nos últimos 3 meses, o período que Sarah havia me dado. Os padrões começaram a surgir, sutis a princípio, depois gritantes. Nossos extratos de cartão de crédito compartilhados, geralmente um registro previsível de compras de supermercado e despesas domésticas, agora mostravam anomalias. Algumas despesas em restaurantes caros, bem fora do nosso padrão habitual, e sempre em noites que Sarah alegava serem jantares com clientes até tarde. Uma estadia em um hotel boutique em Lake Geneva, a 2 horas de carro de casa, listada como treinamento corporativo de fim de semana. Essa última me atingiu em cheio. Sarah havia descrito como um seminário obrigatório e exaustivo de 2 dias. Eu me ofereci para buscá-la, mas ela insistiu em ir com um colega. Agora, as peças se encaixavam com uma clareza perturbadora. As noites em claro, as repentinas viagens a trabalho, seu comportamento distraído. Não eram apenas desculpas, eram mentiras cuidadosamente construídas, baseadas na minha confiança. Esperei até Sarah chegar em casa, sentar na sala de estar e mexer no celular. Entrei, segurando os extratos impressos do cartão de crédito, com as mãos firmes. Não gritei, não acusei. Minha voz estava calma, quase distante. Sarah, eu disse mostrando os extratos. Você pode explicar essas cobranças? Ela ergueu o olhar franzindo a testa. Pegou os papéis, examinando com os olhos as datas e os valores. Inicialmente tentou negar, balançando a cabeça rapidamente. Não sei o que é isso, Hank. Despesas de trabalho, provavelmente. Então tentou desconversar. Por que você está mexendo nos nossos extratos? Não confia em mim? A ironia não me passou despercebida. Estou buscando respostas. Respondi com a voz firme. Essas não são despesas de trabalho, Sarah. Não sem um reembolso correspondente. E este hotel? Apontei para a despesa no Lago de Genebra. Isso não foi seu treinamento corporativo? Seus ombros caíram um pouco. Ela mordeu o lábio, aquele traço dela que eu conhecia tão bem. Tudo bem. Ela finalmente cedeu, a voz quase num sussurro. Alguns deles foram com o Chad. Só um jantar, na maioria das vezes. E o retiro de fim de semana. Minha voz permaneceu firme, mas por dentro, uma nova onda de mágoa me atingiu.
A ideia deles, juntos, longe de tudo, planejando o futuro, e enquanto eu estava ali, alheia a tudo, foi como um golpe físico. Ela não respondeu diretamente, apenas virou o rosto. Seu silêncio foi uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra. Não se tratava mais apenas de um namorado, tratava-se de fins de semana compartilhados, intimidade, uma vida que ela estava construindo com outra pessoa, usando nosso dinheiro, nossos recursos em comum. A mágoa se intensificou, mas também fortaleceu minha determinação. Uma medida desesperada começou a germinar na minha mente. No dia seguinte, depois que Sarah saiu para o trabalho, fui até o escritório dela em casa. O laptop dela, geralmente trancado a 7 chaves, estava aberto sobre a mesa. Eu havia comprado um software de monitoramento online, um programa discreto projetado para gravar as teclas digitadas e capturar telas. Parecia sujo, invasivo, uma violação do que restava da nossa privacidade. Mas eu me justifiquei. Ela já havia violado muito mais. Instalei o programa rapidamente, em silêncio, me sentindo um ladrão na minha própria casa. Os resultados chegaram rapidamente. E-mails incriminadores, mensagens privadas trocadas em um aplicativo que eu desconhecia, tudo entre Sarah e Chad. Declarações de amor, detalhes íntimos, planos sussurrados para o futuro deles juntos, a nova vida deles. Estava tudo ali, exposto. Senti um enjoo terrível, uma náusea profunda me consumindo. Mas, em meio ao mal-estar, também havia uma sensação fria e dura de empoderamento. Eu tinha as provas, era inegável. Marquei uma consulta com uma advogada que Earl havia recomendado, uma mulher chamada Sinora Henderson, conhecida por sua inteligência aguçada e abordagem pragmática em casos de divórcio envolvendo infidelidade. Seu escritório ficava no centro da cidade, elegante e profissional, um contraste gritante com a minha vida em ruínas. A senhora Henderson ouviu pacientemente com expressão neutra enquanto eu relatava a história, apresentando os extratos do cartão de crédito, as cópias impressas dos e-mails e mensagens. Ela assentiu, ocasionalmente fazendo anotações. Esta é uma forte evidência para um divórcio litigioso, Sr. Miller, afirmou ela com voz calma e autoritária. Podemos argumentar por uma maior parte dos bens conjugais e potencialmente por danos morais, embora isso seja mais difícil de comprovar em Illinois. Ela delineou uma estratégia: proteger meus bens, documentar tudo e me preparar para as inevitáveis contestações de Sarah. Os dias seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. Fui ao banco e transferi minha metade da nossa poupança conjunta para uma conta separada em meu nome. Parecia algo clínico, quase cirúrgico, dividindo uma vida que antes era tão entrelaçada. Troquei as fechaduras da nossa casa, um ato simbólico e prático. Quando Sarah chegou em casa naquela noite, entreguei-lhe uma chave nova, sem dizer nada. Ela olhou para a chave, depois para mim com uma expressão indecifrável. Pegou a chave. Nenhuma palavra foi trocada. A guerra silenciosa havia começado. Cada ação um golpe calculado em minha defesa. Cada movimento visando proteger o que era meu das consequências de sua traição. Munido de provas irrefutáveis, Hank decide confrontar Chad Olson diretamente no local de trabalho de Sarah. Ele entra na empresa de marketing, exigindo em voz alta falar com Chad, causando um alvoroço considerável. Chad, visivelmente pálido e nervoso, concorda em se encontrar com Hank em uma sala de reuniões reservada. Hank apresenta provas abrangentes do caso extraconjugal, incluindo fotos impressas e e-mails. Inicialmente, Chad tenta negar, mas logo admite seu envolvimento, oferecendo um pedido de desculpas pouco convincente. Hank adverte Chad para se afastar de Sarah, ameaçando-o com um processo por alienação afetiva. Chad, claramente preocupado com sua reputação profissional, promete terminar seu relacionamento com Sarah. Mais tarde, Hank entrega formalmente a Sarah os papéis do divórcio, citando explicitamente o adultério como motivo. Sarah reage com fúria, acusando Hank de comportamento vingativo e controlador. Seu advogado contesta a alegação de culpa de Hank, mas as provas reunidas por ele são robustas. O processo judicial torna-se cada vez mais contencioso, com ambas as partes trocando acusações. Hank sente a imensa pressão emocional, mas mantém sua determinação em buscar justiça e autopreservação. Ele considera a opção estratégica de revelar o caso extraconjugal de Chad ao departamento de RH de sua empresa. Earl o lembra de se concentrar no objetivo final, construir um novo futuro, e não apenas buscar vingança.
A decisão de confrontar Chad Olson em seu local de trabalho foi calculada, alimentada por uma raiva fria e latente que havia substituído meu desespero inicial. Eu não queria uma briga, eu queria obter vantagem, uma exposição pública que acarretasse consequências. Imprimi os e-mails mais incriminadores, as fotos do retiro de fim de semana deles e os extratos do cartão de crédito. Isso não era apenas a minha dor, era a prova. Entrei no elegante e moderno saguão da empresa de marketing de Sarah alguns dias depois, com o coração batendo forte e constante. A recepcionista, uma jovem com um sorriso educado, perguntou se eu tinha a hora marcada. Preciso falar com Chad Olson, declarei, com voz firme, sem deixar espaço para negociação. É pessoal. Meu tom, minha própria presença, pareceu causar uma onda de desconforto. As pessoas ergueram os olhos de seus cubículos, um murmúrio de curiosidade começando a surgir. Chad apareceu, pálido e nervoso, com os olhos percorrendo o escritório aberto. Era mais baixo do que eu imaginava, mais jovem, com aquele corte de cabelo impecável que todos os jovens profissionais de marketing pareciam usar. Ele gesticulou em direção a uma sala de conferências vazia, claramente querendo evitar uma cena pública. Lá dentro, não perdi tempo. Coloquei a pilha de papéis sobre a mesa polida entre nós. São seus, não são, Chad? Perguntei com a voz monótona. Os e-mails, as fotos do Lago Genebra, as faturas do cartão de crédito. Ele pegou uma foto, o rosto empalidecendo. Era uma foto nítida dele e de Sarah, rindo, abraçados, no pátio do resort. Eu não sei do que você está falando, gaguejou, evitando me encarar. Não minta para mim, eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente, mantendo a voz baixa, mas firme. Eu tenho mais. Eu tenho tudo, Sarah admitiu. Agora você pode admitir. Ou podemos voltar lá fora e discutir isso com todos no escritório, incluindo o departamento de RH. Ele engoliu em seco. Seu olhar se voltou para a mesa. Tudo bem, murmurou, a voz quase inaudível. É verdade. Eu sinto muito, Hank. O pedido de desculpas soou fraco, vazio, como um pensamento tardio. Desculpas não vão resolver, eu disse a ele. Fique longe da minha esposa. Termine o que quer que seja isso, ou usarei todos os meios legais disponíveis. Vou processá-lo por alienação de afeto. Vou garantir que sua empresa saiba exatamente que tipo de homem você é. Entendeu? Chad assentiu rapidamente com os olhos arregalados de medo. A ameaça de uma carreira arruinada claramente superava qualquer noção romântica que ele pudesse ter. Vou terminar tudo, prometeu com a voz tensa. Eu juro. Vou ficar longe dela. Satisfeito por ora, deixei-o ali, sozinho com as provas de suas escolhas. Mais tarde naquela semana, os papéis do divórcio foram entregues a Sarah. A principal causa alegada foi adultério, comprovada pela extensa documentação que eu havia reunido. Quando ela viu os papéis, explodiu. Sua fúria era palpável, gritando acusações de vingança, de comportamento controlador, de tentar arruinar sua vida. Você não tem o direito de fazer isso, Hank, ela gritou, o rosto corado, sua compostura finalmente destruída. Você está tentando me destruir. Você nos destruiu, Sarah, respondi com a voz calma, quase distante. O realismo frio daquele momento era profundo. Tínhamos ultrapassado o ponto do sentimentalismo. Sua advogada, uma mulher astuta com um ar de agressividade calculada, tentou argumentar contra o divórcio litigioso, alegando ser um conceito antiquado, uma tentativa de manipulação emocional. Mas minhas provas eram substanciais. Os e-mails, os extratos do cartão de crédito, a própria admissão tácita de Chad. Estava tudo lá. O processo judicial rapidamente se tornou uma questão confusa e prolongada. Acusações voavam de um lado para o outro, transformando nossa história compartilhada em um campo de batalha de alegações e contra-alegações. Eu sentia a pressão, o desgaste emocional implacável de dissecar nossa vida pedaço por pedaço. Mas minha determinação permaneceu firme. Eu precisava me proteger. Eu precisava buscar alguma forma de justiça, por mais amarga que fosse. Conversei com a Sra. Henderson sobre a possibilidade de expor o caso extraconjugal de Chad ao departamento de RH da empresa dele. Ela aconselhou cautela, explicando as possíveis repercussões negativas e a percepção de vingança. Mas é uma carta que podemos jogar se necessário, Sr. Miller. Ela admitiu, para garantir que ele mantenha distância. Lembre-se do objetivo, Hank. Earl me lembrou durante uma de nossas ligações. Não se trata apenas de fazê-lo sofrer,
Trata-se de conseguir um novo começo. Não deixe a raiva te cegar para isso. Era um bom ponto. A vingança era um banquete vazio. Um novo começo, no entanto, isso sim era algo pelo qual valia a pena lutar. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Após cuidadosa deliberação com seu advogado, Hank envia uma denúncia anônima ao departamento de RH de Chad, incluindo todas as evidências. A empresa de Chad inicia uma investigação interna sobre sua conduta, especialmente devido ao fato de Sarah também trabalhar lá. Chad é temporariamente suspenso e rumores começam a se espalhar rapidamente pela empresa. Sarah fica profundamente mortificada, pois sua reputação profissional sofre um grande golpe. Ela confronta Hank, furiosa, acusando-o de crueldade e manipulação. Hank calmamente a informa que está apenas garantindo a responsabilização por suas ações. O caso extraconjugal rapidamente se torna fofoca generalizada no escritório, criando uma atmosfera insuportável para Sarah. As perspectivas de carreira de Chad diminuem drasticamente, já que ele agora é visto como um risco profissional. Hank garante uma parte substancial dos bens conjuntos por meio do acordo final de divórcio. Sarah é obrigada a encontrar um novo apartamento, pois não consegue arcar com os custos da casa conjugal sozinha. Hank observa as dificuldades de Sarah com uma satisfação sombria, tingida por uma tristeza persistente. Seus colegas de trabalho oferecem apoio discreto, tendo notado anteriormente a evidente tensão conjugal. O divórcio é oficialmente finalizado, concedendo a Hank a casa e um futuro financeiro tranquilo. Após semanas de negociações com a Sra. Henderson, ponderando os riscos e benefícios, tomei a decisão. A denúncia anônima foi enviada ao departamento de RH da empresa de Chad, juntamente com um pacote cuidadosamente elaborado contendo e-mails incriminadores, fotos e extratos de cartão de crédito. Não se tratava mais apenas de vingança, não totalmente. Tratava-se de garantir uma consequência, traçar uma linha clara na areia. Sarah havia destruído nosso casamento e Chad havia facilitado isso. Agora, suas vidas profissionais sentiriam os tremores. A empresa iniciou uma investigação interna. Dado que Sarah também trabalhava lá, embora em um departamento diferente, era uma medida necessária. Em poucos dias fiquei sabendo por meio de um contato em comum, cauteloso com as palavras, que Chad Olson havia sido suspenso temporariamente. Os rumores, picantes e escandalosos, começaram a circular como fogo em palha pela empresa. Os sussurros nos corredores, os olhares cúmplices, o silêncio repentino quando certos nomes eram mencionados. Era exatamente o que eu havia previsto. Sarah, é claro, ficou mortificada. Sua reputação profissional, algo que ela havia cultivado meticulosamente, sofreu um grande golpe. As fofocas, os julgamentos, o clima desconfortável, tudo isso a devastou. Ela me confrontou, o rosto vermelho de fúria, os olhos faiscando. "Seu animal!" ela gritou, batendo com o punho no balcão da cozinha, fazendo o saleiro de cerâmica chacoalhar. "Seu desgraçado cruel e manipulador! Você está tentando arruinar minha vida." Olhei para ela com uma expressão calma, quase indiferente. "Não, Sarah," eu disse com a voz baixa e firme. "Estou apenas garantindo que haja consequências para seus atos. Os de vocês duas. Vocês fizeram suas escolhas. Agora terão que conviver com elas." Suas palavras estavam carregadas de raiva, mas não me afetaram. A verdade sobre o que ela havia feito criara uma armadura ao redor do meu coração. O caso extraconjugal tornou-se o assunto dominante nas fofocas do escritório, transformando o ambiente de trabalho antes vibrante de Sarah em um lugar sufocante. Cada reunião, cada conversa casual parecia carregada de julgamentos silenciosos. As perspectivas de carreira de Chad, antes promissoras para um jovem ambicioso, diminuíram consideravelmente. Ele agora era visto como um risco, uma pessoa imprevisível em quem não se podia confiar, profissional ou pessoalmente. Eu sabia que o mundo profissional raramente tolerava tais indiscrições sem consequências. O processo de divórcio, impulsionado pelo peso das minhas provas, caminhou para um acordo que me favoreceu amplamente. A Sra. Henderson foi implacável. Conseguiu uma parte substancial dos nossos bens em comum, incluindo uma parcela maior do patrimônio da casa. Sarah, apesar dos melhores esforços do seu advogado, viu-se numa situação financeira precária. Foi obrigada a encontrar um novo apartamento, um lugar menor e menos luxuoso do outro lado da cidade. A casa,
A nossa casa, aquela que tínhamos escolhido juntos, era minha. Eu a vi uma vez, carregando caixas em um caminhão da U-Haul em frente ao seu novo prédio. Ela parecia cansada, os ombros caídos, sem nenhum sinal da energia vibrante que tinha quando saía com Chad. Uma satisfação sombria se instalou no meu estômago, fria e cortante, mas, por baixo dela, uma tristeza persistente ainda cintilava. Essa não era a vida que eu queria para nenhum de nós. Meus colegas de trabalho, que haviam observado discretamente a crescente tensão no meu casamento nos últimos meses, ofereceram sua própria forma de apoio silencioso. Um tapinha nas costas, uma xícara extra de café, um aceno de cabeça compreensivo. Sem perguntas explícitas, apenas uma presença atenta que reconhecia minha dor, sem exigir que eu a expressasse em palavras. O divórcio foi finalizado algumas semanas depois. O martelo do juiz bateu, um som seco e decisivo, rompendo os últimos laços legais que nos uniam. Saí do tribunal, o ar fresco do outono parecia diferente, de alguma forma mais leve. A casa era minha, o caminho financeiro adiante estava livre. As feridas ainda estavam abertas, mas o sangramento havia parado. Um novo capítulo, por mais incerto que fosse, finalmente começava. Sarah, agora enfrentando grave isolamento financeiro e profissional, se depara com escolhas difíceis. Ela tenta se reconciliar com Chad, que se tornou cauteloso e emocionalmente distante devido aos seus próprios problemas. Chad acaba terminando o relacionamento com Sarah, não querendo arriscar mais danos à carreira ou à vida pessoal. Sozinha e desesperada, Sarah tenta manipular Hank, fingindo arrependimento e apelando para o passado. Hank percebe suas tentativas insinceras, lembrando-se da profunda traição dela. Ela começa a espalhar boatos sobre a natureza controladora e a obsessão de Hank. Hank ignora as fofocas, concentrando-se firmemente em reconstruir sua própria vida. Sarah intensifica suas ações, tentando sabotar a reputação de Hank por meio de postagens anônimas online. O advogado de Hank o aconselha sobre a possibilidade de entrar com uma ação judicial por difamação. Ele opta por uma estratégia direta, porém legal, para neutralizar a campanha difamatória de Sarah. Hank compartilha discretamente as verdadeiras circunstâncias do divórcio com colegas de confiança, se apresentando como a parte lesada. A opinião pública começa a se voltar contra Sarah, que passa a ser vista como cada vez mais instável. Chad, agora em um emprego com salário menor, expressa seu arrependimento a um conhecido em comum, informação que eventualmente chega aos ouvidos de Hank. Com o divórcio finalizado, Sarah se viu em uma situação difícil. Financeiramente apertada, obrigada a morar em um apartamento pequeno e isolada profissionalmente dentro da empresa, suas opções se reduziram consideravelmente. Ouvi dizer que ela tentou se reconciliar com Chad, ligando para ele, encontrando-se com ele para tomar um café. Mas Chad, traumatizado pela investigação interna e pela suspensão temporária, agora estava cauteloso, sua confiança juvenil substituída por uma postura defensiva. A emoção do caso deles havia se transformado em um fardo amargo. Não durou muito. Algumas semanas depois, através da mesma fonte que espalhou a notícia da suspensão de Chad, fiquei sabendo que ele havia terminado definitivamente com Sarah. Ele não estava disposto a suportar mais consequências, nem profissionais, nem pessoais. Ele havia feito sua escolha e estava claro que eu não valia mais o risco. O arquiteto da nova vida dela a havia abandonado, deixando-a completamente sozinha. Então vieram as ligações. O número da Sarah estava bloqueado, mas ela dava um jeito de deixar recados na caixa postal, geralmente de celulares descartáveis. Arrependimento fingido, apelos ao nosso passado, promessas suaves e lacrimosas de mudança. Hank, por favor, eu errei. Sinto sua falta. Podemos consertar isso. A manipulação era transparente, um véu fino sobre o seu desespero. Lembrei-me da profundidade da sua traição, das palavras frias daquela terça-feira à noite. A lembrança serviu como um escudo, desviando suas tentativas. Apaguei as mensagens sem ouvir mais do que os primeiros segundos. Quando isso não funcionou, ela intensificou a situação. Os rumores começaram a circular, sutis a princípio, depois mais evidentes. Hank era controlador, obcecado. Ele não conseguia deixá-la ir. Ele era vingativo. As fofocas pareciam moscas zumbindo ao redor da minha cabeça. Ignorei-as, concentrando-me no meu trabalho, na rotina tranquila da minha vida recém-solitária em casa.
A verdade, eu acreditava, sempre prevaleceria sobre os boatos. Mas Sarah não havia terminado. Postagens anônimas começaram a aparecer em fóruns locais, acusações veladas, referências pouco disfarçadas aos meus problemas de raiva e ciúme. Era uma campanha difamatória, planejada para corroer minha reputação e virar a opinião pública contra mim. Quando mencionei o ocorrido, a senhora Henderson ficou com uma expressão sombria. "Isso é difamação, Sr. Miller", afirmou com a voz tensa. "Podemos entrar com uma ação judicial, mas será complicado e provavelmente caro. Considerei a possibilidade de outra batalha judicial, mais uma exposição pública dos nossos problemas. Mas um processo direto me pareceu alimentar demais a necessidade dela por drama. Em vez disso, decidi por uma abordagem diferente, mais sutil, mas igualmente eficaz. Comecei a falar, não fofocando, não acusando, mas com calma e tranquilidade, compartilhando as verdadeiras circunstâncias do nosso divórcio com alguns colegas de confiança e alguns amigos próximos. Mostrei a eles os e-mails, os extratos do cartão de crédito, as provas documentadas do caso dela. Apresentei-me como a parte lesada, aquele que simplesmente tentou se defender de uma traição e da consequente campanha de difamação. Não exagerei. Apenas expus os fatos, deixando que eles tirassem suas próprias conclusões. A opinião pública começou a mudar. As tentativas desesperadas de Sarah para minimizar os danos, seu comportamento errático e as flagrantes inconsistências em suas histórias começaram a alienar até mesmo aqueles que inicialmente simpatizavam com ela. A imagem da pobre Sarah injustiçada se desfez, substituída pela crescente percepção de uma mulher em crise, desesperada e indigna de confiança. E o Chad? A última notícia que tive, por meio de um conhecido em comum, era que ele estava trabalhando em uma empresa com salário mais baixo, tendo tido dificuldades para encontrar um bom emprego depois do escândalo. O conhecido disse que ele expressou arrependimento, não apenas por suas escolhas, mas pela confusão que criou. A notícia chegou até mim e foi um consolo pequeno e amargo, uma confirmação de que algumas ações realmente têm consequências duradouras. Sarah enfrenta sérias repercussões na carreira, lutando para conseguir um novo emprego em sua área. Ela acaba perdendo o apartamento e é obrigada a morar com os pais em uma pequena cidade em outro estado. Chad Olson, tendo perdido o emprego e a reputação profissional, deixa a cidade, incapaz de recomeçar a vida ali. Hank, apesar da estabilidade financeira, ainda carrega as profundas cicatrizes emocionais da traição. Ele observa a decadência de Sarah, o alto preço que ela paga, mas não encontra alegria genuína nisso. Um encontro casual com a mãe de Sarah revela o profundo arrependimento e a vergonha avassaladora da jovem. Hank inicia a terapia, processando diligentemente o trauma do caso extraconjugal e do divórcio subsequente. Ele retorna cautelosamente ao mundo dos encontros, priorizando conexões autênticas em vez de um parceiro idealizado. Sua rede de amigos e familiares oferece apoio essencial e inabalável durante sua recuperação. A casa, antes uma dolorosa lembrança da traição, aos poucos se transforma novamente em um lar acolhedor. Hank reconhece que a verdadeira cura exige que ele abandone qualquer desejo persistente de vingança. Ele contempla as complexidades morais de suas ações passadas, questionando se ultrapassou os limites. A pequena comunidade da cidade discute silenciosamente sua decadência, servindo como um conto de advertência. O preço começou a ficar claro. Sarah, sem conseguir encontrar um novo emprego na sua área, queimou muitas pontes. Sua reputação profissional ficou muito manchada pelas fofocas e pelas perguntas persistentes. Seus trabalhos temporários acabaram, e suas economias, reduzidas por honorários advocatícios e um acordo de divórcio menor, se esgotaram. Ela perdeu o apartamento, aquele para onde havia se mudado depois de sair da nossa casa. A última notícia que tive foi que ela tinha voltado a morar com os pais, em uma cidadezinha no interior de Ohio, um lugar a quilômetros de distância da vida vibrante da cidade grande que ela tanto almejava. Chad Olson também pagou o preço. O emprego com salário menor não durou muito. A rede profissional da pequena cidade, embora maior do que eu imaginava inicialmente, ainda era muito unida. Sua reputação, antes impecável, agora estava manchada por um escândalo. Ele fez as malas e foi embora, desaparecendo da cena local. Nunca soube para onde foi, apenas que não conseguiu reconstruir sua vida ali. Eu estava financeiramente estável, a casa era minha e o divórcio estava finalizado.
mas as cicatrizes emocionais permaneciam, profundas e persistentes. A raiva havia se dissipado, substituída por uma dor surda, um vazio silencioso onde antes havia a certeza de um futuro juntos. Vi a queda de Sarah, o alto preço que ela pagou, e embora houvesse uma satisfação sombria na justiça da situação, não havia alegria verdadeira. A amargura de tudo aquilo deixou um resíduo, um leve gosto metálico na minha boca. Certa tarde, encontrei a mãe da Sarah no supermercado, um encontro constrangedor no corredor de frutas e verduras. Ela parecia mais velha, seu rosto geralmente alegre, marcado pela preocupação. Trocamos cumprimentos educados e tensos. Quando eu estava prestes a ir embora, ela baixou a voz. "A Sarah não está bem, Hank", disse ela, com os olhos implorando por compreensão. Ela se arrepende de tudo. Ela está com muita vergonha. As palavras pairaram no ar, uma confirmação silenciosa do que eu já sabia. Vergonha. Arrependimento. Era um fardo pesado, talvez mais pesado do que qualquer sentença judicial. Aquela conversa foi um ponto de virada. Comecei a fazer terapia, algo que Earl havia sugerido gentilmente. Não se tratava de consertar Sarah. Tratava-se de me consertar, processar o trauma, a traição, a raiva, o desespero silencioso. Foi um processo lento, às vezes doloroso, mas ajudou a desembaraçar as emoções emaranhadas, a separar minha identidade dos destroços do casamento. Com cautela, depois de alguns meses, comecei a namorar novamente. Encontros para tomar café, jantares tranquilos, nada de grandes gestos, nada de romances relâmpago. Apenas conversas tímidas buscando uma conexão genuína em vez de uma perfeição fabricada. Era diferente, mais lento, mas parecia mais autêntico. Meus amigos e familiares me apoiaram, não com pena, mas com um apoio silencioso e inabalável. Earl ligava regularmente, oferecendo conselhos práticos e a presença constante de um irmão. Colegas de trabalho me convidavam para tomar cerveja. Minha vida, aos poucos, começou a se reconstruir. A casa, antes um lembrete sombrio de traição, com as paredes ecoando os fantasmas de discussões e traições silenciosas, lentamente começou a parecer um lar novamente. Repintei a sala de jantar, reorganizei os móveis, fiz dela meu novamente, livre do peso de um passado compartilhado. Percebi que a verdadeira cura significava abandonar a necessidade de mais vingança. O caminho da retribuição havia cumprido seu propósito, proporcionando uma medida de justiça e proteção, mas insistir nele agora só me acorrentaria ao passado, impedindo qualquer progresso real. Frequentemente refletia sobre as complexidades morais das minhas ações. Teria ido longe demais? O preço que Sarah e Chad pagaram foi alto demais? As perguntas persistiam, sem resposta, suspensas na contemplação silenciosa das noites. A pequena comunidade da cidade, é claro, continuava a sussurrar sobre a ruína, sobre o caso extraconjugal, o divórcio conturbado, a dispersão das vidas. Era uma história com uma lição moral, encenada diante de todos, um lembrete de que as escolhas, especialmente as custosas, sempre têm um preço. Meses se passaram e Hank se adaptou a uma nova rotina pacífica e solitária. Ele se dedica a um novo hobby, encontrando realização pessoal, além do trabalho ou de relacionamentos passados. Hank começa a fazer trabalho voluntário, descobrindo um renovado senso de propósito ao contribuir com sua comunidade. Ele reflete profundamente sobre a natureza da confiança, da traição e das duras e imprevisíveis realidades da vida. Hank reconhece a dor que infligiu a Sarah, mas mantém a convicção de que suas ações foram justificadas. Ele adquire um profundo autoconhecimento, reconhecendo seus próprios pontos cegos e vulnerabilidades do passado. Através do trabalho voluntário, Hank conhece Ellen, uma mulher gentil e centrada. O relacionamento deles se desenvolve lenta e genuinamente, construído sobre honestidade e respeito mútuos. Hank aprende a confiar novamente, embora com uma sabedoria cautelosa forjada em experiências difíceis. As dolorosas lembranças de Sarah e Chad gradualmente se dissipam, substituídas pelo ritmo tranquilo de sua vida atual. Ele percebe que a vingança passageira trouxe satisfação temporária, mas a verdadeira paz só vem com o seguir em frente. De pé em sua cozinha de avental, ele prepara uma refeição simples, sentindo uma profunda e serena satisfação. A longa e árdua jornada de volta para casa foi difícil, mas Hank finalmente sente a sensação de ter chegado. Uma reflexão final sobre a natureza imprevisível da vida,
os custos ocultos das escolhas e a resiliência do espírito humano. Meses se transformaram em um ano e depois em mais. As arestas do passado se suavizaram, amolecidas pelo tempo e por um esforço deliberado. Eu me adaptei a uma nova rotina, encontrando uma paz tranquila no ritmo da minha vida solitária. A casa, antes um campo de batalha, agora era simplesmente um lar, repleto de minhas coisas, minha presença silenciosa e desimpedida. Comecei a trabalhar com madeira, algo que meu pai fazia na garagem. O cheiro de serragem, a precisão concentrada do corte e do lixamento proporcionavam uma distração bem-vinda, uma sensação tangível de realização que nada tinha a ver com métricas de marketing ou relacionamentos complicados. Uma estante de carvalho robusta, uma mesa de centro simples. Cada peça era uma pequena vitória, uma prova de que eu conseguia construir algo novo com minhas próprias mãos. O trabalho voluntário no abrigo de animais local tornou-se outra âncora. Limpar gaiolas, passear com os cães, ver os olhos esperançosos das criaturas à espera de uma segunda chance. Isso me tirou de mim mesma, oferecendo um propósito que ia além do meu ego ferido ou das minhas ambições de carreira. Era bom simplesmente doar, sem esperar nada em troca. Naqueles momentos de silêncio, lixando madeira ou passeando com um beagle tímido, eu refletia sobre a natureza da confiança, como ela se quebra facilmente e as duras realidades que se seguem. A traição não era apenas uma ferida, era uma profunda reeducação. Pensei em Sarah, na dor que lhe causei em troca, no desmoronamento de sua vida profissional e pessoal. Embora ainda acreditasse que minhas ações eram justificadas, uma defesa necessária, uma parte de mim reconhecia o custo humano, o efeito cascata de cada escolha. Eu havia buscado justiça e a obtive, mas não fora uma vitória incontestável, apenas uma troca amarga. Ao longo de todo o processo, adquiri uma compreensão mais profunda de mim mesma, meus próprios pontos cegos, a confiança ingênua que depositei, as vulnerabilidades que expus. Estava tão focada no que Sarah havia feito que ignorei as partes de mim que permitiram que aquilo acontecesse. Foi uma constatação humilhante, por vezes dolorosa, mas abriu caminho para o meu crescimento. Foi no abrigo de animais que conheci Ellen. Ela era gentil, centrada, com uma força serena no olhar. Tinha um leve cheiro de shampoo para cachorro e livros antigos, e ria com facilidade. Começamos a conversar, primeiro sobre os animais, depois sobre a vida, sobre coisas simples. Nossa relação se desenvolveu lenta e deliberadamente, como um jardim bem cuidado. Foi construída sobre honestidade, sobre momentos compartilhados de compreensão silenciosa, sobre respeito mútuo que parecia conquistado e não presumido. Aprender a confiar novamente foi um processo gradual. Houve momentos de hesitação, um aperto rápido no peito quando algo me lembrava do passado. Mas Ellen foi paciente, e eu estava mais velho agora, mais sábio, com uma sabedoria cautelosa nascida de experiências difíceis. Não era a fé cega que eu oferecia antes, mas algo mais resiliente, mais consciente. A lembrança de Sarah e Chad, antes uma presença constante, agora se dissipou, um eco distante. Foi substituída pelo ritmo tranquilo da minha nova vida, o zumbido da minha serra, o suspiro de contentamento de um cachorro dormindo, a conversa descontraída com Ellen enquanto tomávamos café. Percebi que, embora a vingança tivesse oferecido uma satisfação amarga e temporária, a verdadeira paz não vinha de acertar contas. Ela vinha de seguir em frente, de construir algo novo, de cultivar uma vida enraizada em conexões genuínas e integridade pessoal. Eu estava na minha cozinha, um avental simples amarrado na cintura, o aroma de legumes assando no ar. Estava preparando uma refeição simples para mim esta noite. A luz do entardecer filtrava-se pela janela, pintando listras quentes sobre as bancadas limpas. Uma serena satisfação me invadiu, uma profunda sensação de ter chegado ao meu destino. A jornada de volta para casa tinha sido longa e árdua, repleta de quebras de confiança e lições amargas. Mas ali, nesta cozinha tranquila, preparando esta refeição simples, finalmente me sentia em paz. A vida é imprevisível, uma série de custos ocultos e reviravoltas inesperadas, mas o espírito humano resiliente, eu agora compreendia, era capaz de resistir até mesmo às passagens mais tempestuosas e encontrar o caminho para um novo horizonte. Meses se passaram e Hank se adaptou a uma nova rotina pacífica e solitária. Ele se dedica a um novo hobby, encontrando realização pessoal além do trabalho ou de relacionamentos passados.
Hank começa a fazer trabalho voluntário, descobrindo um renovado senso de propósito ao contribuir com sua comunidade. Ele reflete profundamente sobre a natureza da confiança, da traição e das duras e imprevisíveis realidades da vida. Hank reconhece a dor que infligiu a Sarah, mas mantém a convicção de que suas ações foram justificadas. Ele adquire um profundo autoconhecimento, reconhecendo seus próprios pontos cegos e vulnerabilidades do passado. Através do trabalho voluntário, Hank conhece Ellen, uma mulher gentil e centrada. O relacionamento deles se desenvolve lenta e genuinamente, construído sobre honestidade e respeito mútuos. Hank aprende a confiar novamente, embora com uma sabedoria cautelosa forjada em experiências difíceis. As dolorosas lembranças de Sarah e Chad gradualmente se dissipam, substituídas pelo ritmo tranquilo de sua vida atual. Ele percebe que a vingança passageira trouxe satisfação temporária, mas a verdadeira paz só vem com o seguir em frente. De pé em sua cozinha, de avental, ele prepara uma refeição simples, sentindo uma profunda e serena satisfação. A longa e árdua jornada de volta para casa foi difícil, mas Hank finalmente sente a sensação de ter chegado. Uma reflexão final sobre a natureza imprevisível da vida, os custos ocultos das escolhas e a resiliência do espírito humano. Meses se transformaram em um ano e depois em mais. As arestas do passado se suavizaram, amolecidas pelo tempo e por um esforço deliberado. Eu me adaptei a uma nova rotina, encontrando uma paz tranquila no ritmo da minha vida solitária. A casa, antes um campo de batalha, agora era simplesmente um lar, repleto de minhas coisas, minha presença silenciosa e desimpedida. Comecei a trabalhar com madeira, algo que meu pai fazia na garagem. O cheiro de serragem, a precisão concentrada do corte e do lixamento proporcionavam uma distração bem-vinda, uma sensação tangível de realização que nada tinha a ver com métricas de marketing ou relacionamentos complicados. Uma estante de carvalho robusta, uma mesa de centro simples, cada peça era uma pequena vitória, uma prova de que eu conseguia construir algo novo com minhas próprias mãos. O trabalho voluntário no abrigo de animais local tornou-se outra âncora. Limpar gaiolas, passear com os cães, ver os olhos esperançosos das criaturas à espera de uma segunda chance. Isso me tirou de mim mesma, oferecendo um propósito que ia além do meu ego ferido ou das minhas ambições de carreira. Era bom simplesmente doar, sem esperar nada em troca. Naqueles momentos de silêncio, lixando madeira ou passeando com um beagle tímido, eu refletia sobre a natureza da confiança, como ela se quebra facilmente e as duras realidades que se seguem. A traição não era apenas uma ferida, era uma profunda reeducação. Pensei em Sarah, na dor que lhe causei em troca, no desmoronamento de sua vida profissional e pessoal. Embora ainda acreditasse que minhas ações eram justificadas, uma defesa necessária, uma parte de mim reconhecia o custo humano, o efeito cascata de cada escolha. Eu havia buscado justiça e a obtive, mas não fora uma vitória incontestável, apenas uma troca amarga. Ao longo de todo o processo, adquiri uma compreensão mais profunda de mim mesma. Meus próprios pontos cegos, a confiança ingênua que depositei, as vulnerabilidades que expus, estava tão focada no que Sarah havia feito que ignorei as partes de mim que permitiram que aquilo acontecesse. Foi uma constatação humilhante, por vezes dolorosa, mas abriu caminho para o meu crescimento. Foi no abrigo de animais que conheci Ellen. Ela era gentil, centrada, com uma força serena no olhar. Tinha um leve cheiro de shampoo para cachorro e livros antigos, e ria com facilidade. Começamos a conversar, primeiro sobre os animais, depois sobre a vida, sobre coisas simples. Nossa relação se desenvolveu lenta e deliberadamente, como um jardim bem cuidado. Foi construída sobre honestidade, sobre momentos compartilhados de compreensão silenciosa, sobre respeito mútuo que parecia conquistado e não presumido. Aprender a confiar novamente foi um processo gradual. Houve momentos de hesitação, um aperto rápido no peito quando algo me lembrava do passado. Mas Ellen foi paciente e eu estava mais velho agora, mais sábio, com uma sabedoria cautelosa nascida de experiências difíceis. Não era a fé cega que eu oferecia antes, mas algo mais resiliente, mais consciente. A lembrança de Sarah e Chad, antes uma presença constante, agora se dissipou. Um eco distante foi substituída pelo ritmo tranquilo da minha nova vida, o zumbido da minha serra, o suspiro de contentamento de um cachorro dormindo, a conversa descontraída com Ellen enquanto tomávamos café.
Percebi que, embora a vingança tivesse oferecido uma satisfação amarga e temporária, a verdadeira paz não vinha de acertar contas. Ela vinha de seguir em frente, de construir algo novo, de cultivar uma vida enraizada em conexões genuínas e integridade pessoal. Eu estava na minha cozinha, um avental simples amarrado na cintura, o aroma de legumes assando no ar. Estava preparando uma refeição simples para mim esta noite. A luz do entardecer filtrava-se pela janela, pintando listras quentes sobre as bancadas limpas. Uma serena satisfação me invadiu, uma profunda sensação de ter chegado ao meu destino. A jornada de volta para casa tinha sido longa e árdua, repleta de quebras de confiança e lições amargas. Mas ali, nesta cozinha tranquila, preparando esta refeição simples, finalmente me sentia em paz. A vida é imprevisível, uma série de custos ocultos e reviravoltas inesperadas, mas o espírito humano resiliente, eu agora compreendia, era capaz de resistir até mesmo às passagens mais tempestuosas e encontrar o caminho para um novo horizonte.